apoio a FZB. Eu apoio a FZB. Não a extinção, eu apoio a FZB. Eu apoio a FZB. Eu apoio a FZB. Eu apoio a FZB. Fora Sartori, fora Natalini, eu apoio a FZB. Eu apoio a FZB. Eu apoio a FZB. Eu apoio a FZB. FZB viva! Apoio a FZB. Eu apoio a FZB. Eu apoio a FZB. Eu apoio a FZB. Os institutos federais apoiam a FZB. Eu trabalho desde janeiro de 2017 na Fundação. Trabalho com epífitos vasculares. A gente faz um levantamento dos epífitos que ocorrem de forma natural lá. Minha relação com a Fundação começou em 2015, a partir de um processo seletivo que eu entrei lá e comecei a trabalhar com o Patrick Colombo, que é meu orientador no caso. Eu desenvolvo pesquisa básica, que é com o inventariamento da fauna de anfíbios e uma unidade de conservação de proteção integral na Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. E eu vejo que a Fundação Zoobotânica, o Jardim Botânico, o Museu Zoológico, eles desempenham um papel muito importante na formação dos estudantes, tanto aqui da URGS quanto das outras universidades. E também o trabalho da Fundação, tanto com as bolsas de iniciação científica quanto dos pesquisadores que estão lá, contribui muito para a conservação, né, da natureza, faz com que a gente se aproxime, resgate essa sensação e esse vínculo de pertencimento à natureza que hoje em dia muitos seres humanos, né, muitas culturas, principalmente as urbanizadas, dos quais nós aqui, em maioria, fazemos parte, já perderam um pouco. Então, eu acredito que seja um papel relevante, né, dessa instituição que deve ser exaltado, reforçado diariamente, porque a luta em defesa dela continua, e principalmente dentro do espaço da universidade. Porque a Fundação Zoobotânica ela vem sofrendo um processo de desmanche, né? E ela é uma instituição de extrema importância, né, para a conservação das espécies no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Não tem como falar de conservação sem falar da Fundação Zoobotânica, né? Por causa de todo o trabalho, né, que é desenvolvido nessa instituição, né? Lá é feito a lista das espécies ameaçadas de extinção, lá é feita a extração de veneno das serpentes que vão posteriormente ser utilizadas na fabricação do soro antiofídico. Então, a Fundação Zoobotânica, além dela servir como uma instituição de ensino e pesquisa, ela também serve para a saúde pública, né? Ela serve para tratar de problemas de saúde pública, como os acidentes ofídicos. A Fundação, ela engloba 3 órgãos: o Museu de Ciências Naturais, o Jardim Botânico e o Parque Zoológico. Esse conjunto de instituições que foram fundadas isoladamente, depois foram agrupadas dentro dessa instituição. Então, essas 3 instituições, elas compõem um quadro único da Fundação Zoobotânica que, no dia 6 de agosto de 2015, o governo do estado ele entrou com um projeto de lei, o PL 300, na Assembleia, que visava acabar com a Fundação Zoobotânica, extinguir a Fundação Zoobotânica e demitir todos os funcionários. Era um projeto de lei com regime de urgência, então ele tinha que ser votado em 30 dias. Todos os funcionários se mobilizaram e, graças ao apoio da sociedade como um todo, de todos os porto-alegrenses, das pessoas do Rio Grande do Sul, do Brasil, de pesquisadores de todo o mundo, que a gente recebeu muitas cartas de apoio do Ministério Público, do Sindicato, do SEMAP, a gente conseguiu que esse projeto nem fosse para votação. A gente também começou a trabalhar direto com os deputados na Assembleia Legislativa, e a justificativa do PL era economia de gastos. Só que todos os gastos da Fundação Zoobotânica, eles representam só 0,04% do orçamento do Estado. Desde esse projeto de lei, a gente começou a se preocupar com o que aconteceria com as atividades da Fundação Zoobotânica. Esse número de 180 servidores está um pouco menor agora, porque recentemente, no início do ano, começou no final do ano e agora no início desse ano, o governo implantou um programa de demissão voluntária, que se as pessoas não aderissem ia demitir igual, então a gente perdeu alguns servidores. Teve uma coisa interessante nesse processo todo, foi que a gente lá se uniu de muitas formas e começou a valorizar mais a instituição que a gente trabalhava também, descobrindo e divulgando tudo que a gente fazia. Então esse quadro mostra
uma série de atividades que a gente participa e o que elas representam, desde a elaboração de listas de espécies ameaçadas, elaboração de planos de manejo, manutenção de coleções. As nossas coleções, a gente tem mais de 60 coleções diferentes entre materiais conservados e espécies vivos, e mais de 600 mil exemplares que estão depositados nessas coleções. É a maior coleção pública do sul do Brasil. Quando saiu o PL 300 e depois o PL 246, a gente teve uma grande preocupação. Primeiro com o patrimônio material, assim, as nossas áreas. Olhem as imagens antigas, a área verde que tinha ali, e olhem as imagens atuais. Os prédios ali que vem descendo estão cada vez mais próximos do Jardim Botânico, e essa ocupação está num ritmo muito forte. Então, essa questão do patrimônio material e imaterial vai desde o nosso patrimônio mesmo, com terrenos, construções, prédios, a estrutura toda que existe no zoológico, mas todas as coleções, mais de 600 mil exemplares, mais de 60 coleções que a gente tem, todas as pessoas que vão visitar e têm áreas de oportunidade de lazer e de educação dentro das áreas da Fundação Zoobotânica. Então, as coleções científicas que são conservadas aí, vai desde, isso especificamente ali no Museu de Ciências Naturais, desde insetos, invertebrados de diferentes grupos, coleções de animais fósseis e ainda viventes na atualidade, o herbário ele inclui no seu acervo material do século passado, retrasado, tem uma importância muito grande do conhecimento da história natural do Rio Grande do Sul, serpentes e por aí vai, né? São grupos diferentes, uma coleção que tem uma importância muito grande. Aí, indo para o Jardim Botânico, além das coleções que são conservadas, existe todo um patrimônio de coleção viva, aí se inclui bromélias, orquídeas, crassuláceas. Todas essas coleções, elas demandam um cuidado técnico diário muito grande para a manutenção, para os cuidados. Não basta ter simplesmente um vaso com uma planta e deixar que ela se vire, né? Tem que ter um cuidado de várias pessoas trabalhando diariamente nisso. Um outro aspecto também que é bem importante dentro do Jardim Botânico é o banco de sementes que existe ali na instituição, e isso faz com que várias pessoas se envolvam em coletas de material botânico, germoplasma, por todo o estado. Existem áreas já identificadas onde se coleta espécies que são importantes para a gente ter armazenado esse material. Essas plantas são trazidas, as sementes, os frutos, armazenadas nesse banco de sementes, e muitas vezes vários desses materiais viram mudas, e o único local no estado onde se encontra essas mudas de espécies nativas é no Jardim Botânico. Isso tem uma importância grande na recuperação de áreas degradadas. Mas uma preocupação nossa também muito grande, fazendo um levantamento no final do ano passado, a Fundação Zoobotânica, entre os seus pesquisadores, tem mais de 100 projetos de pesquisa em andamento, que ou ela desenvolve como principal executor, ou sendo parceira com diferentes instituições. Então, a continuidade desses projetos é uma grande dúvida nossa, uma preocupação muito grande. E muitos de vocês que estão aqui estão envolvidos com isso, com vários projetos da Fundação Zoobotânica. Tem bolsas de iniciação científica, existem alunos de mestrado lá trabalhando, e fora os alunos que não têm um vínculo direto de bolsa com a gente, mas precisam das coleções ou do herbário para buscar informações para suas dissertações e suas teses. Também assim, a base de dados, isso é uma coisa que a gente perdeu. E esse laboratório de geoprocessamento ele foi fechado e foi levado para cima. Esses dados que a gente tem armazenado, eles são muito importantes na política, na gestão pública do Rio Grande do Sul e até na gestão pública de meio ambiente do país. O nosso pessoal no museu e no Jardim Botânico, eles têm uma agenda de cursos de educação ambiental que recebem desde professoras a alunos, durante todo o ano. Tem treinamento, tem exposições no museu, como essa do Pampa. Muitas vezes a gente leva
parte do nosso acervo para a escola, é uma atividade chamada Museu vai à Escola. Essa parte de educação, de formação de recursos humanos, ela é bem importante. E a Fundação Zoobotânica, até o momento, ela é a única instituição dentro da Secretaria do Meio Ambiente que faz isso, essa gestão, leva esse programa de educação ambiental para o Estado. E mais relacionado com a questão da saúde, a Fundação Zoobotânica, no NOPA, é a única instituição dentro da Secretaria do Meio Ambiente, instituição pública que mantém um acervo de serpentes vivas e faz a extração de veneno para a elaboração de soro antiofídico. Esse veneno era extraído e mandado ou para o Butantan, para o Instituto Vital Brasil, para a elaboração do soro antiofídico. O pessoal trabalha com algas e líquens, eles conseguem se integrar em projetos avaliando organismos que são bioindicadores para ver a qualidade da água e do ar em diferentes regiões. Isso a gente já trabalhou no Guaíba, na Copesul, prestando serviço em diferentes lugares. É importante que todo o conhecimento gerado, e não só na Fundação Zoobotânica, mas em instituições de pesquisa, nas universidades, nas fundações, de certa forma elas cheguem, elas passem os limites do museu, das universidades, e cheguem na mão dos políticos, na mão da população, que ela gere esse conhecimento passe adiante. E uma das formas de isso ser feito é através de publicações ou técnicas ou publicações de divulgação. Tem uma área, hoje como Jardim Botânico em Porto Alegre, várias escolas e várias pessoas, professoras, recebem isenção para visitar tanto o Jardim Botânico quanto o Parque Zoológico, porque a gente acha importante se levar essas crianças e ter essa informação, ter esse acesso com um preço assim, bem acessível. A gente se preocupa se isso tudo for privatizado, o que vai acontecer? Se não vai elitizar esse ingresso, se os serviços que hoje são feitos vão deixar de ser fornecidos. Então a gente se preocupa muito com o lazer e a cultura de uma forma acessível para toda a população. Além de toda a justificativa que o governo faz, que a gente é uma fundação que dá prejuízo, que gasta-se milhões com salários dos funcionários, que é só prejuízo, além da gente mostrar que isso não é real, o nosso corpo técnico nos últimos 20 anos conseguiu, através de projetos diferentes, arrecadar mais de 150 milhões de dólares para o Estado. Isso veio através da compra, aquisição de equipamentos, ou pagamento até de todas as atividades de um determinado projeto em regiões muito grandes. Isso entra o RS Biodiversidade, o Projeto Mata Atlântica, e o Guaíba, e por aí vai. E esse valor dos 150 milhões ele seria suficiente para custear a fundação por 25 anos. Os serviços são prestados no Estado e com valores muito inferiores ao que a iniciativa privada cobraria e muitas vezes com uma qualidade muito menor. A gente gera informação que é essencial, simplesmente a geração de informação, o conhecimento ele é importante, ele tem um valor em si, só a geração do conhecimento. Mas quando essa informação ela é usada ainda de forma para enriquecer a cultura, aspectos da saúde, das políticas públicas, como ferramenta de gestão, então isso tem um valor muito grande que precisa ser avaliado. Tem 4 exemplos de planos de manejo, que a gente participou, o preço que foi cobrado e quanto seria o mesmo trabalho feito pela iniciativa privada. O governo não reconhece a importância das informações que a gente gera. Agora aqui no Estado, já tem mais de ano, está sendo elaborado o zoneamento ecológico e econômico do Rio Grande do Sul. É um projeto estratégico do governo que vai servir de base para diferentes ações do governo. Então, pelo tempo que se tinha, a equipe que foi contratada, o consórcio que foi contratado para elaborar o zoneamento ecológico e econômico, eles não tinham tempo para gerar informação nova, de buscar, fazer estudos e buscar informação nova. Eles basicamente pegaram muitas das informações que a Zoobotânica tem no seu acervo e a Fundação de Economia e Estatística, a FEE. Então, o custo do ZE para o Estado ele é de 10 milhões, com essas informações da Fundação Zoobotânica e da FEE. Se não existissem essas informações e tivessem que ser levantadas,
Esses ia sair 50 milhões, no mínimo. A situação que a gente tem hoje a gente está amparado atualmente. O governo trabalhava com a data de 17 de abril desse ano para encerrar as atividades da Fundação Zoobotânica. Como eles não tinham conseguido ainda demitir as pessoas, porque isso também tem uma outra ação no STF, está trancando as demissões, eles iam encerrar as atividades e iam relotar as pessoas de diferentes lugares. Muitos iam ficar na Secretaria do Meio Ambiente, outros iam ser disponibilizados em lugares que eles não tinham informado ainda. Mas assim, a gente atualmente até tem uma lotação provisória na SEMA, a gente não é mais lotado na Fundação Zoobotânica. O Procurador-Geral do Dacamino ingressou com uma ação pedindo que o Estado comprovasse economicamente, ou justificasse economicamente a extinção de todas as fundações. Isso, em 3 anos, o Estado não apresentou nada disso. A SEMA não mostrou como vai seguir as atividades da Fundação, o Estado não justificou, só se diz que é pela modernização do Rio Grande do Sul. No começo do ano passado, a secretária determinou que aquela área fosse fechada, a FEPAM ia sair dali, tinha os laboratórios, tinha o computador, tinha toda a estrutura ali, que faziam diferentes análises, fechou os laboratórios e aluga agora um outro espaço com as pessoas, se gastando dinheiro, para fazer as análises, ou parte das análises que eram feitas ali. Então essa área, as pessoas saíram, tudo ficou lá, todos os equipamentos, computadores, todo o material ficou lá. E essa área foi toda depredada. E simplesmente tiraram as pessoas, deixaram lá, as pessoas entravam lá e saíam com equipamento, com computador, botaram fogo. Então a gente tinha uma preocupação muito grande. Se chega a fechar o museu, nos tiram daqui, o que vai acontecer com tudo isso que tem aqui? A nossa situação está melhor do que estava ano passado, no início do ano, que a gente tinha um risco muito grande de simplesmente acabar, né, mesmo sem ser demitido, porque essa questão das emissões lá tem que ser votada no STF. Mas a gente tinha uma incerteza muito grande do que ia acontecer com todo esse material, as coleções que a gente tem. Então a gente está um pouco mais tranquilo agora, mas a gente está amparado em liminares, em decisões judiciais que tem que ser votadas e a gente não sabe até quando a gente vai conseguir segurar, até quando isso vai ser levado. A gente tem continuado brigando, gerando informação, entrando em contato com o Ministério Público, com diferentes parceiros. Vocês nos apoiam muito em várias atividades, então mesmo que pareça que a gente esteja melhor agora, mas assim, a briga não acabou. A gente não vai desistir de jeito nenhum de lutar pela Fundação Zoobotânica até o fim. Eu não acredito que a Fundação vai ser extinta, mas a nossa luta tem que continuar. E vocês têm que ser parceiros da gente. Só a gente lá não vai... Se o Poder Judiciário, os alunos, os professores, a comunidade científica não estiver junto com a gente vai perder. Então a gente segue junto. É isso.